eu falava, gente, eu tô aqui reaprendendo a medicina. Então foi um ano que eu consegui rever a medicina pelo ângulo dos cabelos e que fez com que eu revisse muita coisa. Então assim, uma tricoscopia bem feita, a gente faz diagnóstico de lúpus. Olha que louco, gente. A gente consegue, através do couro cabeludo, fazer um diagnóstico numa doença, numa colagenose. Sim. É incrível. É incrível. É fácil. É apaixonante. É apaixonante. Eu adoro fazer aquela anamnese super detalhada, porque cabelo é uma anamnese detalhada, é a parte. Antigamente, Larissa, eu não sei se isso já aconteceu com você. A gente fazia consulta de dermatologia, aí despedia do paciente, fazia a receitinha, dava na mão, dava tchau. Aí o paciente chegava no corredor e falava, ai doutora, e eu tô com queda de cabelo. Eu falava, ai meu Deus do céu. É uma outra consulta inteira. Dá vontade de chorar quando o paciente fazia isso. Aí eu mudei completamente. Como eu realmente embarquei nesse universo de tricologia médica e depois cosmética, eu falei, não, pera, vamos rever isso tudo. E o paciente já me procura por conta do cabelo. Então, mudou completamente a minha consulta. Eu acho que quem faz tricologia muda a consulta, né? Você concorda com isso? Totalmente. Seja bem-vindo a mais um podcast Questão de Pele e Cabelos, onde nós abordamos questões de pele e questão de cabelo. Hoje eu estou aqui com uma convidada que é incrível, sou admiradora do seu trabalho. Aliás, eu vi a tese de doutorado dela com muita honra, fiquei assim, honrada pelo convite, foi incrível ver você defendendo o seu doutorado, né? A doutora Larissa Fonseca. Muito obrigada, Fabi. É sempre um prazer estar aqui com você. A gente se conhece agora, acho que tá fazendo 4 anos. Eu tava fazendo tá subindo. Legal. E quando a gente tem encontros de propósitos, encontros de almas, eu acho que tudo faz mais sentido, né? Então, desde então, né, a gente se aprofundou nessa parte da tricologia e hoje estamos aí fazendo outros negócios. Até escrevemos, né, um capítulo de livro juntas. Gente, da parte de tricoscopia, também da parte de tricologia. Então, realmente, assim, unindo propósitos e crescendo cada vez mais juntos, né? Eu também te admiro muito, muito, Fabi. Eu acho que por isso que dá tão certo. É verdade. Larissa, você falou de propósito e para mim faz muito sentido o ensino. Eu falo que eu venho de uma família de professores. A minha avó, gente, que fez 106 anos esse ano, ela é professora, né? A minha mãe é professora, meu irmão é professor, eu tenho tios professores. E eu sempre falo, minha família é muito formada por médicos, que eu tenho bastante médico na família, e por professores. E tem médicos professores. E eu acho que nós duas, realmente, a gente pegou isso. Somos médicas e somos professoras. E o propósito do ensino, para mim, faz muito sentido. E para você também, né? Que você consegue definir o que é ensinar para você? Pergunta difícil, gente, porque faz ao vivo, né? Eu acredito que o conhecimento, ele não cabe só para mim. Perfeito. Até porque o conhecimento que eu tenho veio de outras pessoas. Sim. E a gente, acho que é honrar, sabe? Acho que é honrar a nossa trajetória, também é passar isso pra frente. Então, desde a escola, né? Desde a escola eu gostava de estudar com os meus amigos e falar e fazer, né? E dar meio que pequenas aulas. Na faculdade eu entrei em vários projetos de extensão que eram dar aula tanto para pré-vestibular quanto para crianças, né? Na parte de inglês, né? Que elas não tinham na escola. Então, crianças do 5º ano. Então, isso para mim sempre foi algo muito claro, né? Eu sempre gostei de dar aula, sempre achei que era importante passar esse conhecimento que eu adquiri através de outras pessoas e acho que é uma corrente do bem, digamos assim. Perfeito. Aliás, nós médicos somos chamados de doutores, isso é história, por conta de quando se formava, o conhecimento era passado. A partir do momento que o médico se tornava um professor, ele se tornava um doutor em medicina e aí ele passava o conhecimento. Então, desde 1200 nós somos chamados de doutores por conta dessa passagem de conhecimento. A partir do momento que a gente se formava, tornávamos doutores medicini, em latim, lá na Itália, e a coisa ia sendo passada. Eu
eu vou pegar o teu gancho e vou falar o que eu acredito, que é exatamente o que você acredita. A gente tem muito valor parecido, acho que é por isso que dá tanto certo mesmo, né? O conhecimento, eu falo que é do mundo, que não é meu, não é seu, não é de ninguém, é do mundo. E toda vez que a gente transborda esse conhecimento, a gente gera prosperidade. Eu sempre falo que eu fujo da escassez, eu não quero escassez em nenhum momento da minha vida, não faz sentido para mim essa palavra, e transbordar o conhecimento eu acho que é o que leva a gente para a vida eterna. Eu acho que a vida eterna é você deixar o seu conhecimento para que outra pessoa perpetue o seu conhecimento. Então isso para mim faz muito sentido. Vida eterna para mim é isso, é você deixar a sua marca, o seu conhecimento. Então, ensinar é uma coisa que as pessoas não entendem. Mas por que você ensinar professor no Brasil? Gente, eu acho que é uma das profissões mais nobres do planeta. Você ter a oportunidade de melhorar outra pessoa ou de passar um conhecimento. E de maior responsabilidade, gente, né? Então, assim, a gente como médico, a gente cuida de vidas. Eu acho que é uma das maiores responsabilidades que a gente tem, né? Dentro dos perfis realmente de trabalho. Mas o professor também tá logo ali. Super responsável. Né? Porque ele é responsável pela informação que ele tá passando, porque vai ser propagado. E aquilo lá vai se disseminar e vai se aumentar, vai se ampliar. Eu vou pegar esse gancho, porque veio uma questão, outro dia apareceu pra mim um especialista em neurociência, no Instagram, a gente aparece essas coisas pra gente, né? Sim. E aí ele trazia o ChatGPT e ele perguntava. E o ChatGPT errava, e quem realmente tem conhecimento, vira e mexe, pega muito erro. Muito erro, sim. Tô falando ChatGPT, mas é qualquer inteligência artificial, no caso ele trouxe essa, né? E aí ele traz o seguinte, que infelizmente muitas pessoas estão se apoderando de um conhecimento que nem sempre tá correto, e estão achando que sabem, estão abrindo mão de quem realmente estudou aquele assunto. E fez muito sentido o que ele trouxe. Tudo bem, eu tô fazendo um resumo com as minhas palavras, mas foi mais ou menos isso que eu entendi que ele trouxe. Que as pessoas têm que entender que existem pessoas que estudaram a vida inteira aquele assunto e que realmente vão dominar, né? Perfeito. Quando a gente tem aquela curva de Gauss, de conhecimento, né? Que a gente até viu esse final de semana, né? Sim. Que foi incrível. Primeiro, pessoas não sabem que não sabem. Então elas nem sabem que aquele assunto existe. Então elas nem sabem que elas não sabem. Aí tem um momento que elas sabem que existe aquele assunto e tomam consciência de que elas não sabem aquele assunto. Até que elas começam a estudar aquele assunto, começam a entender um pouco aquele assunto, mas acham que sabem muito, mas ainda não sabem. Até que chega um momento que realmente ela se torna especialista naquele assunto e aí ela sabe que sabe, né? E eu acho que essa curva é incrível do aprendizado, né? Então tem pessoas que nem sabem que não sabem e cabe a nós, como professoras, trazer principalmente no universo médico, né, que é o que a gente dá aula. Vamos falar de tricoscopia em especial. A gente tá com um curso de tricoscopia, é o nosso projeto, o nosso bebezinho, que nasce agora oficialmente em janeiro, dia 17 de janeiro de 2026, vai ser o nosso primeiro curso de tricoscopia de 2026, e eu vejo que eu sou de uma geração, gente, eu tô formada há mais de 20 anos, eu sou de uma geração que não existia tricoscopia, você já é da geração que nasceu com a tricoscopia. Sim. E eu vou falar de mim, porque assim, eu recebo muitas ex-residentes minhas, porque eu fui professora em 3 hospitais de escola, então foram muita gente passando na minha mão, que falam pra mim, Fabi, eu quero aprender a tricoscopia, porque eu não aprendi. Gente, pra quem não sabe, a tricoscopia médica, que é o exame dos fios de cabelo e da região interfolicular, e que isso vai formar o nosso quebra-cabeças para a gente dar o diagnóstico correto para o paciente e o tratamento correto para o paciente. Ela surgiu no Brasil depois de 2010. Então, os médicos, especialistas, dermatologistas que se formaram antes de 2010 não pegaram essa revolução. E você já foi ao contrário. Conta para mim, como é que é para você essa parte? Eu acredito que a tricoscopia ela é desafiadora para todo mundo no início. Não tem como, né? Você precisa ganhar quilometragem, digamos assim. Curva de Gauss, né? Você precisa, não adianta. Então, mesmo eu já tendo o meu dermatoscópio, né? Fazendo ali a dermatoscopia. Eu lembro no meu R1, no meu R2, né? No meu primeiro, segundo ano de residência, que a gente começou a ver, né? Com o dermatoscópio.
era assim, um outro mundo, é um outro universo. É outro universo. Então, você entender o que aquela lesão tá querendo te falar, quais são as características, quais são as cores, a escama, né, todo esse conjunto, porque você sai do macro, você entra no micro, né? Então eu brinco, assim, que eu tenho uma parte nerd importante, é como se entrasse dentro do universo do Homem-Formiga, né? Então, assim, você vê aquilo lá em uma escala totalmente diferente. Então, para você conseguir identificar o que aquilo tá querendo te entregar, você precisa de quilometragem mesmo, né? Então, eu lembro a primeira vez que eu peguei um dermatoscópio, eu falei, que lindo, não tô entendendo nada. Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei, é isso. E daí, assim... E quando você sai da dermatoscopia, que você começa, né? Principalmente a gente começa na parte de lesões malignas, né? Então, identificar padrões, né? Ali da dermatoscopia que sugiram malignidade para você fazer um diagnóstico, né? Mais assertivo antes de fazer uma biópsia, né? Que na verdade é a segunda parte, né? Então, é a parte da tricoscopia e depois vem a biópsia, porque é natural, é algo natural. A gente usa como ferramenta para escolher o melhor lugar e para entender se tem sentido fazer ali um exame mais invasivo, uma biópsia ou não. Então, eu lembro que era isso, né? A gente começou ali na parte do câncer, da pele e tal. E daí, quando a gente foi pra parte dos cabelos, que ali é o R3, né? O último ano da residência, quando você já pega um pouquinho do básico, você vai aprofundar. Já tá 2 anos estudando só dermatologia, né? Aí você pega e vai pro mundo dos cabelos. E o mundo dos cabelos é outro universo. É paralelo. Outro universo. E aí você começa a entender assim que tudo que você viu de dots, né, de pontos ali, porque tem os pontos pretos, não sei o que, você começa a falar assim, putz, mas aqui é diferente, a pele é diferente, né, a pele do couro cabeludo é diferente, a unidade folicular é uma unidade à parte, é uma unidade realmente, né. Tem toda uma anatomia do couro cabeludo. Tem toda uma anatomia diferente, então, eu lembro que eu ficava assim, eu olhava e falava assim, tá, e agora? O que significa isso, né? Eu olhava e falava, tá, e o que significa aquilo? E dependendo do tamanho, né, do aumento que você tem, você consegue enxergar ou não algumas estruturas. Então, os white dots, principalmente os yellow dots, né, que a gente fala, a gente só consegue enxergar numa microscopia um pouco maior, né? A gente não consegue enxergar nunca a olho nu, jamais a olho nu, não tem como, né? E mesmo dependendo do dermatoscópio que você usa, você não consegue identificar de maneira tão clara quanto com aumentos maiores. Então, o grau de aprendizado, né? A curva de aprendizado vai mudando muito. Né? Então, eu acredito que mesmo eu, já estando dentro desse universo, né, já fazendo dermatoscopia, a tricoscopia realmente é um desafio novo. É um desafio diferente que você precisa mergulhar e entender, porque é um outro universo, pelo menos é a minha visão, Você sabia? trouxe o Yellow Dot ele tá presente em várias doenças. Várias doenças, sim. Né? E tem tipos diferentes de Yellow Dots. Então aí a gente, para cada... White Dot, você trouxe, tem tipos diferentes de White Dots, que são diferentes de acordo com a doença. Então não basta a gente... E até com a etnia, né? A etnia do paciente. Muda tudo. É muito... eu acho fascinante, né? Eu adoro, eu falo que é uma... A gente é CSI, né? A gente passa a ser detetive a hora que a gente tá cuidando dos cabelos, porque é uma revisão da medicina. Através da tricologia, através da tricoscopia. Uma tricologia bem feita, ela só é bem feita se tiver uma tricoscopia bem feita. E aí, se necessário, não faz-se a biópsia. Aí, olha quantas ferramentas a gente tem só olhando o couro cabeludo. E aí, a gente vê a doença como um todo, a gente vê o ser humano como um todo. E eu brinco que a parte dos cabelos, a parte da tricologia, eu faço um paralelo, por exemplo, com o oftalmo, né? Que quando você passa, né, na medicina, você vê um pouquinho de oftalmo, mas o oftalmologista, eu falo que assim, ele entra num outro universo em que o médico, por exemplo, a gente sabe um pouco de cardio, um pouco, mas assim, a gente sabe muito superficial a parte da oftalmologia. A oftalmologia eu falo que é um mundo à parte, eu falo que poderia ser como se fosse uma faculdade separada quase que da medicina,
né? Porque é muito diferente. E a mesma coisa com a tricologia. É diferente. Até porque mesmo dentro da dermatologia... É um braço a mais. Ela é um braço a mais. E não é nem todo dermatologista que domina a tricologia. Eu vejo muito isso em relação àquilo que eu te falei da data do título de especialista, né? Como é, sim, entre aspas, extremamente recente, desculpa, gente, 2010 para cá é muito pouco tempo, né? A gente está falando de uma ferramenta que mudou completamente a forma de fazer medicina e que é tão recente. E eu vejo que existe uma lacuna no ensino de pessoas que estão aí trabalhando e que não sabem ver a tricoscopia. Então, eu acho que essa nossa missão, ela se casa com uma necessidade. Eu vejo que tem pessoas que vão se beneficiar muito do nosso curso. Eu quero convidar essas pessoas, né? Sim, sem dúvida. Desse curso, porque realmente é uma forma de rever a medicina. Eu tive a oportunidade em 2016, eu sou da primeira turma de tricologia médica do HSPM, né? Minha professora Aline Donati, fantástica, eu sou fãzona dela, e aliás eu continuo no grupo de estudo delas até hoje. E o X da questão é que parei um ano, fiquei só estudando tricologia e vi essa frase que eu falei no começo, vou trazer até, só sei que nada sei. Foi essa sensação. Eu me lembro que eu olhava pra Aline e falava, nossa, Aline, só sei que nada sei. E ela falava, imagina, você sabe. Eu falava, gente, eu tô aqui reaprendendo a medicina. Então foi um ano que eu consegui rever a medicina pelo ângulo dos cabelos e que fez com que eu revisse muita coisa. Então, assim, uma tricoscopia bem feita, a gente faz diagnóstico de lúpus. Sim. Olha que louco, gente. A gente consegue, através do couro cabeludo, fazer um diagnóstico numa doença, numa colagenose. Sim. É incrível. É incrível. É fácil. É apaixonante. É apaixonante. Eu adoro fazer aquela anamnese super detalhada, porque cabelo é uma anamnese detalhada, é a parte. Antigamente, Larissa, eu não sei se isso já aconteceu com você. A gente fazia consulta de dermatologia, aí despedia do paciente, fazia a receitinha, dava na mão, dava tchau. Aí o paciente chegava no corredor e falava, ai doutora, e eu tô com queda de cabelo. Eu falava, ai meu Deus do céu. É uma outra consulta inteira. Dá vontade de chorar quando o paciente fazia isso. Aí eu mudei completamente. Como eu realmente embarquei nesse universo de tricologia médica e depois cosmética, eu falei, não, pera, vamos rever isso tudo. E o paciente já me procura por conta do cabelo. Então, mudou completamente a minha consulta. Eu acho que quem faz tricologia muda a consulta, né? Você concorda com isso? Totalmente. Até que você falou, né, da sua trajetória, eu lembro que quando eu cheguei no meu R3, né, que foi a parte da tricologia médica, eu fui com o Dr. Paulo Miller, né, ele que foi o meu professor incrível, viu, gente? E eu lembro que eu tava fazendo o mestrado na época, e eu gosto muito de ensino, então, e eu gosto muito de pesquisa, essa parte acadêmica me fascina, então falei assim, bom, não tinha nem terminado o mestrado, já tava pensando o que eu ia fazer de doutorado. E aí, eu lembro que eu falei assim, nossa, essa parte da tricologia é algo que, primeiro, me fascina. Segundo, que era algo, isso em 2020, né? Eu falei assim, gente, tem tanto que a gente ainda não sabe. Sim. Porque é algo muito recente, é algo muito novo. É um universo realmente, explorado, né? Quando a gente pesquisa, né, a parte de cabelos, né, no PubMed, enfim, nessas plataformas de pesquisa, a gente vê o boom, né, de artigos nesses últimos 10 anos, né, o que não é nada, na verdade, considerando a medicina, né, nesses últimos 10 anos teve um boom, exatamente por conta disso, porque eu acredito que com a tricoscopia se abriu um universo que a gente conseguiu entender muito mais e conseguir fazer pesquisa e conseguir realmente trazer com que essas doenças de cabelo fossem aprofundadas, diagnosticadas corretamente, para daí a gente fazer um tratamento muito mais assertivo. Então isso me fascinou muito, por isso até que eu escolhi, né, fazer o doutorado de tricologia médica, né? Eu fiz também com o Dr. Paulo Miller, agradeço de coração, né? Foi um professor, assim, incrível, ainda aprendo muito com ele. Todo mundo, né? Então, é isso que me fascinou. E eu falei assim, bom, como que eu posso, né, agora tendo domínio desse conhecimento, como eu posso realmente passar isso pra frente e fazer com que outras pessoas também consigam fazer diagnósticos melhores, tratar melhor os seus pacientes, porque é isso, né? A gente faz aí uma multiplicação do conhecimento
conhecimento. Eu acho que a corrente do bem é exatamente isso que você trouxe no começo. Eu acho que dá pra gente fazer um link com o que você trouxe. Se eu sei mais, eu consigo ensinar para quem sabe, vamos dizer, um pouco menos do que a gente. Só que quando a gente ensina, a gente aprende. Com certeza. Eu acho que é uma corrente, né? Toda vez que eu tô ensinando, eu tô aprendendo. A gente estuda física quântica, a gente tem uma frequência vibracional. É uma energia que vai e que vem. A gente começa a conectar com pessoas, situações que estão vibrando na mesma energia. Quanto mais longe eu vou, mais eu recebo. É física. Isso daí não é física. Se eu dou, eu recebo. É incrível isso. Virar a corrente do bem. E eu vejo também que alguns médicos não sabem que não sabem. Ah, sim. Vamos voltar para a nossa corrente lá da curva de aprendizado, né? Sim. Então, assim, eu acho que é importante a gente divulgar bastante a tricologia, divulgar bastante a tricoscopia, porque assim a gente consegue trazer um público que não sabe, para passar a saber que não sabe, e aí fazer o curso para aí saber que sabe. E aí o paciente, todo mundo ganha, né? Claro. O médico que faz o curso, que aprende mais, ele ganha. E o paciente, que eu acho que é a pessoa, é o tesouro, né? É quem mais precisa do resultado final. Eu acho que vira realmente uma corrente do bem. Até porque, com certeza, assim, se o médico ele não sabe que ele não sabe ainda, né? Primeiro que paciente com problemas capilares, se você perguntar, 80% dos pacientes tem. Vamos falar a verdade. Quem nunca teve uma queda de cabelo, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Todo mundo teve, né? E os médicos que são responsáveis realmente por esses pacientes, com certeza já pegaram biópsia que não deu em nada. Por quê? Porque fez no lugar errado. Isso eu pego direto, gente. E foi por isso que a gente também ampliou o curso para biópsia, guiada por tricoscopia. Isso em cabelo faz muito sentido. Faz muito. Pôs no lugar errado, fez a biópsia no lugar errado, sem estar sendo guiado por tricoscopia, vem um diagnóstico errado. Ou vem sem diagnóstico, né? Que é aquilo, né? Quando a gente usa a dermatoscopia para guiar uma biópsia de câncer de pele, você vai pegar, né, naqueles elementos, certo, né, no ponto certo. Por quê? Porque daí você vai realmente pegar um pedaço que o patologista ali vai conseguir identificar as estruturas que causam aquela doença. Agora, se você, no couro cabeludo, igual eu falei, a gente não consegue ver os dots a olho nu. Não dá. Então, como é que você vai, sem a tricoscopia, fazer uma biópsia certeira exatamente ali naquele ponto que está inflamado? Porque o couro cabeludo é enorme, né? Então, assim, a gente tem... Se você fizer uma biópsia aqui, é muito diferente de você fazer uma biópsia aqui, que é muito diferente de fazer uma biópsia aqui, principalmente se você ainda tem alguma doença, né, aí, cicatricial. Uma doença mais pontual. Você precisa, né? Você precisa ter olhos pra enxergar, né? E eu falo que eu já tenho 4, né? Então, assim, é o meu 5º olho pra conseguir realmente... Tô junto. Tamo junto até nisso. Tamo junto nisso. Então, é o 5º, né? Olhar ali pra você conseguir fazer o diagnóstico assertivo. Porque sem um diagnóstico correto, você não consegue tratar de fato o seu paciente. Eu vou pegar esse gancho e vou trazer o que aconteceu ontem comigo. Ontem eu atendi uma senhora que já tá comigo há algum tempo. Já há mais de ano. Ela tem uma frontal fibrosante atípica. Então, para os colegas ou para os pacientes, a alopecia frontal fibrosante é uma doença cicatricial que destrói folículo piloso. A partir do momento que eu tive uma destruição de folículo piloso, não nasce mais cabelo. Então, do ponto de vista tricologia, é uma emergência. Quanto antes eu diagnosticar, antes eu entro com o tratamento correto, antes eu seguro esse processo de perda cicatricial de pelos. E essa paciente, ela me procurou. Gente, faz tempo. Eu fiz uma biópsia padronizada, punch de 4, 2 amostras, porque existe uma regra mundial de como fazer uma biópsia de couro cabeludo correta. Beleza, fiz. E aí a gente acompanha desde então. Era uma frontal fibrosante atípica, ou seja, não é fácil de fazer o diagnóstico. Era uma plaquinha num cantinho só, e eu consegui fazer o diagnóstico tricoscópico. Guiado pela tricoscopia, eu fiz a biópsia, tivemos o diagnóstico correto, beleza. O que acontece? A gente conseguiu estacionar o processo. Então, ela não avançou da fase de placa. Ela não avançou. Gente,
é lindo de ver. E ela já tá comigo há bastante tempo e a gente tá fazendo segmento agora. E ela trouxe isso, ela falou, não, tá ótimo, a gente faz o lado a lado nas fotos. E é muito legal você ver que é essa a ideia. Não, pegar uma pessoa que já perdeu muito cabelo, aí você não tem muita coisa que fazer, dependendo da doença, Sim. né? Você segura o processo, mas tem coisa que esteticamente já avançou demais. Agora, você pega no comecinho, você faz aquele diagnóstico preciso, você entra com o tratamento adequado, você melhora a qualidade de vida dessa pessoa. Sim. É maravilhoso. É incrível. O diagnóstico precoce é o que todo mundo quer, né? Então, e principalmente, agora pegando o gancho, né, da frontal fibrosante, a gente sabe que tem um cunho também genético, né? Então, principalmente as mulheres, famílias, né? Então, até tem uma paciente que eu acho que ela é super responsável até nesse sentido, que a mãe, a irmã tem frontal fibrosante. Olha. E ela passa comigo uma vez por ano, pelo menos, para que eu consiga olhar o couro cabeludo dela, para ver se tem algum sinal, para ver se tem o início da doença. Ou seja, pra gente diagnosticar logo no início. Olha que legal. Então, até meio que uma prevenção. Perfeito. Né? Então, quando você entende a doença, você entende o passo a passo daquilo, da onde ela vem, quais são os primeiros sinais, como você pode tratar, se acabar algum dia, ela ainda não tem nenhum sinal, né, de que tem o frontal fibrosante, e até com a tricoscopia eu não preciso ficar fazendo um monte de biópsia nela. Gente, isso é vida, né? É vida. É vida. É incrível. Você vai direto ao ponto, você faz a amostra correta e outra, manda pro patologista que faz tricologia, Perfeito. Que isso também é o segredo do sucesso. É a gente diagnosticar, ter a hipótese diagnóstica, guiar pela tricoscopia, fazendo um pontinho certo com a técnica correta, que tem toda uma técnica Sim. que eu amo, porque fica fácil, né? A partir do momento que você domina a técnica, fica bem tranquilo fazer uma biópsia de couro cabeludo e manda pro patologista correto. Sim. E aí a gente tem o diagnóstico. Aí fecha todo o ciclo e a corrente do bem. Começa com o diagnóstico certo, o tratamento certo. Por isso que eu falo, a gente é detetive, né? E eu brinco, né? Ajude o patologista a te ajudar. Ai, ajude todo mundo. Não é? Ajude. Isso, sim. Porque se você não pega e você não faz no lugar certo e não faz com a técnica correta, né? É impossível. A gente precisa de 2 punts, não adianta. Fala assim, mas um punch só não resolve? Não é o ideal, né? Ajude o patologista a te ajudar. 4 milímetros, gente, já é uma coisa tão pequenininha. Tem uma professora que ela gosta muito de um punch só, mas ela é uma dermatopatologista super experiente, que sabe muito de cabelo, mas digamos que ela é uma pessoa única, né? Ela tem um conhecimento tão gigante que é a doutora Neuza Valente, ela gosta de um punch só. Os demais patologistas, dermatopatologistas, o seu Michalane e os outros, eles gostam de 2 punches, que é como é padronizado no mundo inteiro e é como eu faço, para falar bem a verdade. Então, assim, temos que ensinar as pessoas a fazer o diagnóstico certo. Como é que a gente faz diagnóstico certo? Anamnese correta, tricoscopia e, se necessário, biópsia guiada por tricoscopia no pontinho exato, mandando por patologista. Aí, gente, fechou a corrente. E aí, quem tem de benefício maior? O paciente. Sem dúvida. Sem dúvida. Larissa, como sempre, um super prazer estar aqui com você. Sempre meu. E eu quero, então, te pedir para se despedir das pessoas e convidar as pessoas para o nosso curso de tricoscopia e biópsia para médicos. Bom, queria agradecer imensamente estar aqui. Eu acredito que a gente conseguiu tocar em alguns pontos muito delicados para vários médicos, porque é algo que eu vejo também, eu dou curso, eu vejo em vários alunos meus essa dor. E é uma dor que não precisa doer, né? A gente tem o remédio para essa dor, né? A gente consegue, sim, através de estudo, através de alguém para nos guiar. Eu não cheguei aqui sozinha, né? Igual a gente comentou de alguns mestres, professores que a gente teve. Então, se você me permitir ser a sua professora, né, junto com a doutora Fabiana, eu tenho certeza que vai engrandecer muito o seu dia a dia. Então venha para o nosso curso de tricoscopia e biópsia, porque aí você com certeza vai trazer o melhor resultado para o seu paciente. Vem com a gente no curso de tricoscopia e biópsia para médicos no dia 17 de janeiro de 2026 em Santos, no Elber Offices.